alunos pré-adolescentes da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular de Boa Vista, e nós estamos aqui, por conta desse momento que nós estamos passando de coronavírus, e nós estamos em casa, numa reclusão social, para que não haja uma disseminação maior do vírus entre as pessoas. E nós não vamos ter a nossa EBD como temos todos os domingos aqui, usando a nossa revistinha. Então eu resolvi gravar, foi solicitado pela igreja que os professores gravassem a sua aula, e eu resolvi gravar a nossa aula, dando continuidade à nossa aula do domingo passado. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de nós, mesmo nessa situação, em meio às circunstâncias, nós podemos sentir o teu cuidado e o teu amor por nós. Queremos pedir que o Senhor abençoe esta aula, que mesmo através da internet, Senhor, a tua presença esteja conosco, nós possamos estar aprendendo a tua palavra, Senhor. Abençoa cada aluno que está assistindo com os seus familiares em casa. Abençoa, Senhor Deus, para que a tua palavra chegue ao coração deles, meu Deus. E que cada dia mais possamos conhecer e prosseguir no conhecimento do nosso Deus. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a ministrar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar início à nossa aula, Na verdade, nós vamos continuar a aula do último domingo em que nós estivemos juntos presencialmente, Nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. Nós falamos um pouco sobre isso na aula passada e agora nós vamos continuar. Pega a sua revista, sua Bíblia, se ainda não está aí, tá bom? Nossa lição está na página 20, meu treinador imbatível, Nós somos do time de Deus e Deus é o nosso treinador e nós estamos conhecendo o nosso treinador. Por que ele é imbatível? Ele tem atributos que fazem dele um treinador imbatível. Nós começamos a estudar esses atributos semana passada e agora nós vamos continuar, recapitulando um pouquinho o que são atributos. O que é atributos? O dicionário diz que atributos são qualidades, características positivas. Então é isso que nós vamos estudar. Por que nós temos que estudar os atributos de Deus? Por que nós estudamos esses atributos na palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que nós precisamos conhecer o nosso Deus. Você não se relaciona com alguém que você não conhece. A sua colega lá da sua sala na escola, você é amiga dela porque você passou a conhecê-la, você conhece as qualidades dela, você consegue conversar com ela, porque você sabe o tipo de conversa que vocês podem ter. Então nós precisamos conhecer o nosso Deus. E conhecendo os atributos do nosso Deus, as qualidades desse Deus, nós nos aproximamos mais dele, nós vamos adorá-lo da forma correta. E esse é o desejo do coração de Deus. Então atributos são qualidades, características, E nós temos uma divisão dos atributos de Deus. Esses atributos, eles são naturais, algo da essência de Deus, dele mesmo. E esses atributos, eles podem ser morais. São atributos, qualidades do seu caráter, qualidades da natureza de Deus, qualidades do caráter do nosso Deus, Por exemplo, qualidades na natureza do nosso Deus. O nosso Deus é eterno. A eternidade é um atributo natural do nosso Deus. Ele nunca vai deixar de ser eterno. Ele nunca deixará de ser eterno. É da natureza do nosso Deus. Um atributo moral de Deus, do seu caráter: santo. O nosso Deus é santo. Esse atributo é seu caráter. Deus nunca vai deixar de ser santo, faz parte do caráter do nosso Deus. E nós vimos alguns atributos naturais e morais na aula passada. Nessa continuação da nossa aula, nós vamos ver os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis do nosso Deus. Os atributos comunicáveis são os atributos que Deus transferiu à sua criação.
Deus tem esse atributo e nós temos esse atributo também. Por exemplo, na aula passada, nós estudamos um atributo de Deus que é amor. Deus, ele é amor. Deus, ele comunicou esse amor conosco. Nós podemos sentir amor pelo nosso próximo, né? E a Bíblia fala sobre isso. Mas nós temos também atributos incomunicáveis. Deus não repartiu isso conosco, com a sua criação. É algo que somente ele tem. Então, um dos atributos incomunicáveis de Deus, que nós vamos passar a estudar hoje, é sobre essa personalidade de Deus. Deus, ele é onisciente. A Bíblia fala isso. O que quer dizer onisciente? Onisciente é que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. Antes de qualquer coisa acontecer, o nosso Deus já sabe. O nosso Deus, ele nunca é pego de surpresa, como nós muitas vezes somos. Às vezes uma doença, às vezes um acidente, às vezes uma notícia boa. E o nosso Deus não, ele já sabe tudo que vai acontecer. Deus já sabia que nessa época a terra ia ser atingida por esse vírus. Você sabia disso? Por que Deus já sabia? Ele é onisciente, é um dos atributos do nosso Deus. Ele sabe e conhece todas as coisas. E nós vamos ler alguns versículos agora na palavra de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia em Salmos 139, de 1 a 6. Nós vamos ler Salmos 139, de 1 a 6, que diz assim, ó Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Deus tem um conhecimento que é muito mais elevado que o meu. Eu nunca vou atingir o nível de conhecimento de Deus, porque Ele é Deus, eu sou criação dele. E como filho de Deus, eu vou buscar o conhecimento que Ele já deixou para mim, que foi na sua palavra. Tudo que eu preciso conhecer sobre Deus está aqui, Mas isso aqui não é tudo sobre Ele. Tem mais coisas que Ele, por Ele entender, não deixou aqui, mas aqui é o que Ele quer que nós conheçamos. Então, Deus, Ele é onisciente. A gente pode ver aqui na palavra que ainda que haja uma palavra na minha boca, Ele já sabe. Quer dizer que antes de eu falar com a minha mãe, de falar com a minha colega na escola, de orar, antes de fazer aquela oração, Deus já sabe o que você vai pedir. Mas então para que eu preciso orar? Porque Deus quer que nós oremos a Ele, é a vontade de Deus. E nós precisamos continuar orando ao nosso Deus. Então, antes que saia uma palavra, Ele já conhece. Ele me cerca em volta e coloca sobre mim a sua mão. O conhecimento dele é maravilhoso demais para mim entender. Então, Deus, Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Então, nessa aula, aprendendo sobre esse atributo de Deus, a gente vai aprender também que existe uma diferença de conhecimento do homem e de Deus. A gente já sabe que o conhecimento de Deus é muito e sempre vai ser mais elevado que o nosso. E o conhecimento do homem, ele é discursivo. O que é o conhecimento discursivo? Como é que você aprendeu a falar? Você, quando nasceu, um bebezinho, não sabia falar. Mas Deus colocou em você, como ser humano, como bebê, toda a capacidade para aprender a falar. Mas como é que você aprendeu? Ouvindo seus pais, e aí você foi gravando, foi aprendendo as palavras, o idioma, e você aprendeu a falar. Deus, ele não aprende assim. O conhecimento de Deus, ele não é discursivo. Como é que você aprende a língua portuguesa? Você foi para a escola, a professora começou a ensinar as letras, a juntar as letras, você foi alfabetizado, você fez o letramento, você
aprendeu a interpretar o texto. Então você foi aprendendo a língua portuguesa e chegou hoje na série que você está. O seu aprendizado, seu conhecimento, ele é discursivo. O conhecimento de Deus, ele é intuitivo, ele é independente e ele é infinito. Deus, ele sempre conheceu, ele não aprendeu nada com alguém, ele não teve um conselheiro, ele não teve um professor. Deus, ele sempre conheceu todas as coisas, ele é eterno, ele sempre existiu e na sua existência ele sempre foi conhecedor de todas as coisas. O conhecimento dele independe de professor, independe de alguém para ensinar. O conhecimento que Deus tem, ele é infinito, ele não tem limites. O meu conhecimento tem limite, né? Eu tenho que buscar todo dia, estudar, eu tenho que ler, e ainda assim eu não vou conhecer tudo. Mas Deus, o conhecimento dele é infinito. Ele conhece todas as coisas, o que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. E é maravilhoso saber que o nosso Deus, ele é um Deus onisciente. Deus, ele não é pego de surpresa. Nós devemos buscar o conhecimento desse Deus. Deus, ele também nos conhece, né? Ele conhece todas as obras desde o início. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 15, 18. Abra a sua Bíblia aí em Atos 15, 18. Vou estar lendo esse versículo aqui. Você lê aí na sua Bíblia que diz assim, ó. Vou ler a partir do 17, tá bom? Diz: para que o restante dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Então, o conhecimento de Deus, ele é desde toda a eternidade. E como Deus, ele é um Deus onisciente, ele nos conhece o nosso interior. Nem um segredo no nosso coração passa despercebido do nosso Deus. Você pode esconder esse sentimento da sua colega na escola, do seu colega, você pode esconder sua frustração da professora porque ela não entendeu o seu trabalho, porque você tirou uma nota baixa. Você pode esconder os seus sentimentos até dos seus pais. Você mora com ele, mas você não vai conseguir nunca esconder os seus sentimentos de Deus. Ele nos conhece, nenhum segredo está em nosso coração, que está em nosso coração está encoberto. Ele nos conhece. Vamos abrir Provérbios 15, 3, que vai falar disso. Abre aí na sua Bíblia, Provérbios 15, 3. 3, isso, eu vou ler aqui. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então os olhos do Senhor, eles chegam em qualquer lugar. Você pode estar na África, em Boa Vista, no Japão, no fundo do mar. Deus vai chegar até você, a presença de Deus, o conhecimento de Deus. Deus vai saber o que você está fazendo. E esse conhecimento de saber que Deus está em todo lugar, que nós não podemos encobrir nada dele, ele não deve servir para a gente ter medo de Deus, mas para a gente temer ao pecado. Porque o pecado ofende a Deus. Porque Deus, ele é amor, mas ele não ama o pecado e nem o pecador. Ele me quer, mas ele quer que eu tenha o quê? A salvação em Cristo Jesus, porque a salvação me livra do pecado. Nada escapa ao seu olhar. Ele sabe quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou com medo, quando eu estou com medo demais, né? Trancada dentro de casa, esses dias todos sem dar aula. Quem é que está comendo muito aí? Né? Quem é que está comendo quando a mãe não quer que você coma? Então Deus, ele sabe todas as coisas. O que conhecer essa onisciência
muda na minha vida. Então agora a gente vai para a parte prática da nossa aula. Nós já tivemos uma parte teórica aqui, que é o atributo de Deus, esses atributos naturais, morais, comunicáveis e comunicáveis. Deus é onisciente, o atributo da aula de hoje é esse. Deus, ele é onisciente, né? O conhecimento do homem é diferente do conhecimento de Deus. O conhecimento do homem é discursivo, o de Deus é intuitivo. E nós vamos agora para essa parte aqui do nosso quadro, que é a aplicação. Onde que essas coisas vão conhecer que Deus é onisciente se torna prático na minha vida. Primeira coisa que tem que se tornar prático na minha vida, a palavra de Deus, quando eu conheço que Ele é onisciente, que Ele conhece todas as coisas, que nada passa despercebido a Ele, é que eu posso adorar Ele de maneira correta. Eu não adoro um Deus limitado. Eu não adoro um Deus que é incapaz de conhecer o meu coração e de saber o que eu estou sentindo. Muitas vezes você pode compartilhar um sentimento com sua mãe e aí a sua mãe dizer: minha filha, meu filho, não é bem assim. Você está fazendo uma tempestade no copo d'água, porque sua mãe não consegue sentir o que você está sentindo. Porque o conhecimento dela em relação ao seu sentimento, ele é limitado. E o seu sentimento em relação à sua mãe ou a uma colega que está passando por um problema pode ser limitado também. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Ele sabe exatamente como nós nos sentimos. Então, esse conhecimento me faz adorar a Deus de forma correta. Eu não adoro um Deus limitado. Eu não adoro um Deus que não me conhece, que não sabe o que eu sinto, que não sabe o que eu passo, que não sabe o que eu penso. Eu adoro um Deus que sabe de tudo. E mesmo que as circunstâncias na minha vida elas estejam difíceis, Ele diz que Ele, sabendo de tudo, Ele sabe também que tudo isso que está acontecendo na sua casa vai cooperar para o seu bem. Você vai aprender coisas valiosas diante dessa experiência que a sua família está passando, sabia? O que você deve fazer é orar sobre essas coisas e pedir a ajuda de Deus, e Ele vai ajudar e fazer com que essa situação se transforme em bênção na sua casa. Romanos 8:28 diz isso. Eu vou abrir aqui, você vai abrir aí na sua Bíblia. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nosso Deus, Ele sabe tudo o que está acontecendo conosco, e a palavra dele diz que Ele vai nos ajudar para que aquela situação que ninguém sabe que está acontecendo, que só você sabe, que só a sua família sabe, Ele vai fazer com que aquela situação se transforme em bênção na sua vida. Mas para isso você precisa perseverar, continuar lendo a palavra, continuar orando, continuar obedecendo os seus pais. E a segunda coisa prática da nossa aula, tá? Número 2 aqui, eu adoro com humildade. Saber que Deus, Ele é onisciente, conhecedor de todas as coisas, faz com que eu adore a esse Deus com humildade. O que eu sei, eu só sei porque Deus me deu o entendimento e a oportunidade de ter o conhecimento. Eu sempre brinco com vocês aqui na sala que cada um dos meus alunos, no futuro, eles vão ser professores da EBD, porque eles já estão adquirindo um conhecimento bíblico aqui no OANSE, né? Para que eles venham passar esse conhecimento para outras crianças, para outros, eles podem ser, quando estiverem adultos, professores de adulto também. Então a Sofia, a Bia, a Beatriz, né? A Emanuele e a Anne já estão na sala com as crianças, a Débora, né? O Gabriel 1 e o Gabriel 2 também. Os outros alunos que frequentam a nossa sala estão adquirindo conhecimento para que amanhã eles ensinem essa palavra numa classe da EBD.
Então a gente tem que pegar isso e transformar isso em algo prático. Mas todo esse conhecimento que você está adquirindo, você só adquire ele porque Deus está permitindo isso. O que eu sei, eu só sei porque Deus permitiu que eu tivesse esse conhecimento. Então, ao conhecer sobre a onisciência de Deus, precisa fazer com que eu seja uma pessoa humilde e entenda que eu só sei o que eu ensino porque Deus me ensinou. Porque eu sou limitada, eu preciso entender. Porque se tem uma coisa que traz orgulho para o ser humano, é o conhecimento. Você pode ver aquele aluno mais inteligente lá na sua sala, aquele que se destaca, aquele que sabe tudo. Ele é orgulhoso ou não é? E a Bíblia diz que o orgulho é pecado, né? Nós devemos ser humildes e reconhecer que o que eu sei, eu só sei porque Deus teve misericórdia de mim. Primeiro Ele me salvou, depois Ele me ensinou e Ele me deu condições de transmitir esse ensino a outras pessoas. Então eu adoro a Deus com humildade. Terceiro, Deus conhece o meu interior. Então Deus, Ele sabe o que eu penso, o que eu sinto. Ele sabe se eu estou cometendo um pecado que ninguém sabe, mas Ele já sabe que eu estou naquele pecado e Ele pode me ajudar. Então Deus, Ele conhece o meu interior e isso é maravilhoso. Por quê? Porque Deus, Ele além de conhecer o meu interior, se eu já sou filha de Deus, já creio em Jesus como Salvador, já tenho o Espírito Santo em mim, Deus vai fazer com que o Espírito dele incomode meu coração para abandonar aquele pecado. O Filho de Deus, ele não vive em paz na prática do pecado. Então se você está sendo incomodado pelo Espírito Santo de Deus, pelo pecado que você está cometendo, mas que ninguém sabe, você precisa buscar a ajuda de Deus, orando, pedindo perdão a Ele, e buscar a ajuda de mais alguém, do seu pai, da sua mãe ou do seu irmão, para que você tenha ajuda para sair do pecado. Então é maravilhoso Deus ser onisciente, conhecer o meu interior, porque Ele pode me livrar, né? Deus sabe os momentos que eu estou bem, os momentos que eu estou triste, os momentos que eu estou com medo. E conhecer o meu coração faz com que quando eu estou com medo, Ele venha tirar o medo de mim. Eu posso orar e dizer: Deus, eu estou com medo desse vírus, eu estou com medo de ficar doente, estou com medo que meus pais que são idosos, meus avós fiquem doentes, morram. Você pode falar desse seu medo para Deus e Deus, Ele pode tirar esse medo do seu coração, porque Ele conhece o que está se passando no seu coração. Então é maravilhoso Deus ser onisciente e conhecer o meu interior. E a quarta coisa prática que a gente tira dessa nossa lição, dos atributos de Deus, e a gente está sabendo aqui que Deus, Ele é onisciente, é que saber que Deus, Ele é onisciente me traz temor ao pecado. Eu não devo ver o pecado como algo bobinho. Não tem problema mentir. Não tem problema chamar palavrão não. Só uma vez eu fiquei irritado pra chuchu e aí saiu o palavrão da minha boca. O que tem? Todo mundo fala palavrão. Não. A Bíblia fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que é boa para a edificação. Então é pecado chamar palavrão, mesmo que todo mundo chame. E isso deve causar temor ao meu coração. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus, Ele odeia o pecado. Então, se eu sou filho de Deus, Deus odeia o pecado, então eu tenho que temer e não procurar não cometer o pecado. Mas se eu cometer, a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então, se eu cometo pecado, eu confesso em oração a Deus, peço perdão a Ele e Ele me perdoa. E para encerrar, a Bíblia fala que Deus, Ele conhece o meu coração e Ele me defende do meu coração que é pecaminoso. 1 João 3, 19 e 20, 1 João está lá pertinho de Apocalipse 3, 19 e 20, diz assim:
Nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus é maior que o nosso coração, é maior que o nosso pecado. Ele conhece a minha mente, Ele conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu deitar. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é onisciente, Ele está em todo lugar. Mesmo que nosso coração deseje algo fora da vontade de Deus, Deus é maior que o nosso coração e tem poder para nos ajudar a não fazer aquilo que está errado. Então, é maravilhoso conhecer o nosso Deus. Nós não podemos parar de conhecer o nosso Deus. E nas próximas aulas, se você for olhar a nossa revista, nós temos aqui ainda mais 3 atributos. Nós temos que Deus é onisciente. Eu vou fazer só um, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso, mas na nossa aula nós fazemos todo o capítulo. Mas depois eu vou falar sobre a onipresença de Deus, que é outro atributo. Vou falar sobre a onipotência de Deus, Deus Todo-Poderoso, e vou falar sobre Deus eterno. Tá bom? Então, nossa aula por hoje está encerrada e eu ainda vou dar alguns avisos sobre esse tempo que a gente vai ficar em casa, ok? Então, eu estou aqui com a revista de vocês, tá bom? Depois da página 27, a próxima página, ela não está numerada, nós temos aqui 2 atividades que eu quero deixar para vocês fazerem nesse domingo, tá bom? Cada atividade dessa, ela vai ter um valor de 10 pontos para a nossa avaliação, que vai ser em maio. Então, quando nós voltarmos a EBD presencial, quando você voltar aqui para a nossa aula na sala, você vai trazer preenchido essas 2 lições. E aí eu vou dar o visto, eu vou anotar na nossa chamada essas 2 pontuações para a sua prova. Então não esqueça, precisa trazer preenchido, tá bom? Essa cruzadinha aqui, esse Dominox, e esse caça-palavra está na sua revista, depois da página 27, tá bom? Outra coisa que eu queria lembrar vocês é que vocês estivessem fazendo essa leitura bíblica da página 20, que nós vamos continuar essa lição. Então aqui nós temos uma leitura para domingo, segunda, terça, quarta, até o próximo domingo. Você fizesse essa leitura, a leitura diária, todo dia tem um versículo aqui para você ler, um trecho da Bíblia, e também tem o nosso versículo para ser memorizado, tá bom? Não vamos esquecer de fazer a nossa leitura bíblica diária, certo? Lembra que a nossa leitura bíblica diária, ela serve para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso melhor relacionamento com o nosso Deus. E para terminar essa aula, antes de orar, todos os meus alunos, eles são tocha, eles fazem parte do OANSE. Alguns ainda não estão indo para o OANSE, mas eu quero desafiar aqui os pais, quando nós retornarmos às nossas reuniões do OANSE. Então, os alunos de 11 e 12 fazem parte do tocha, e todo domingo a gente fala aqui o nosso versículo chave do tocha, Tito 2, de 11 a 13, e nós falamos sem olhar, porque nós já sabemos, nós estamos trabalhando também a memorização das escrituras, que é muito importante. Eu quero que você fale aí de casa comigo o versículo do tocha. Vamos lá? Tito 2, de 11 a 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vamos orar para terminar a nossa aula. Oremos. Querido Deus, nós somos gratos. Nós te louvamos porque Tu és um Deus onisciente,
um Deus que conhece todo esse universo, e por isso nós podemos descansar, Pai, porque além de conhecer, a Tua palavra diz que tudo isso que estamos passando agora vai cooperar para o bem daqueles que Te amam, Senhor. E nós somos o Teu povo, Senhor Deus, e sabemos que o Senhor, como conhecedor de todas essas circunstâncias que temos enfrentado a nível de país, a nível de mundo com esse vírus, nós sabemos que o Senhor está no controle, conhecendo todas as coisas. Te louvamos porque és um Deus onisciente, um Deus conhecedor, com conhecimento infinito, conhecimento ilimitado, e por isso nós Te adoramos. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada aluno da EBD, Senhor, cada menino e cada menina, Senhor. O Senhor conhece o coração deles, o Senhor conhece a situação que eles estão vivendo dentro das suas casas. Peço que o Senhor abençoe os seus lares nesses momentos, ó Deus, em que a família está mais próxima, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada um. E obrigada por essa oportunidade de levar essa aula da EBD até a casa dos meus alunos. Nós Te louvamos e Te somos gratos. Te agradeço pela vida do Arthur, que está do outro lado da câmera, que tem nos auxiliado também. O Senhor continue abençoando a vida dele, abençoando a Tua igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus.